Bom dia para você que me acompanha pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu te desejo um dia marcado pelo sobrenatural de Deus e que sua fé seja marcante nos seus dias e que todos ao seu redor sejam contagiados por desfrutar das suas várias vitórias. Nossa reflexão hoje está em uma narrativa do Velho Testamento muito conhecida, segundo Reis, capítulo 4, do 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus levantou profetas itinerantes como Eliseu, que ensinava aos jovens os preceitos da lei antiga e defendia a justiça em sua nação. Seus alunos eram chamados de filhos dos profetas. E, neste caso, um deles morreu, deixando a esposa e 2 filhos sem ter como se sustentar. Numa época em que era possível vender uma pessoa como escrava, para saldar dívidas, esta mulher que havia perdido o marido e o sustento corria o risco de ficar também sem seus filhos. Então, nós temos aqui uma mulher com 2 problemas muito graves. O primeiro era a viuvez e o segundo, os filhos serem levados como escravo por uma dívida herdada após o falecimento do marido. Ela estava vivendo um luto e uma luta para poder salvar os filhos da escravidão iminente que se apresentava na sua porta. Uma coisa extremamente importante que essa mulher faz é pedir ajuda. Ela vai até o profeta, ela lhe conta o que está passando, como está vivendo, o que está acontecendo. E esse passo é extremamente importante porque as pessoas não podem descobrir que problema nós estamos vivendo se não falarmos. Então, eu sei que nós não podemos falar para todo mundo, mas tem pessoas da nossa confiança, tem pessoas que merecem confiança e que nós precisamos pedir ajuda, porque vai ser o primeiro passo para encontrar uma saída para as dificuldades. A segunda coisa que eu quero falar e que é extremamente importante nessa narrativa é quando o profeta pergunta o que é que ela tem. E no primeiro momento, ela responde no versículo 2: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Muitas vezes nós paramos aqui no primeiro momento: Tua serva não tem nada, ou eu não tenho ninguém, eu não tenho uma saída, eu não tenho como resolver essa causa. E nós temos sim. Nesse caso, ela tinha uma vasilha de azeite, que no primeiro momento parecia tão pouco ou quase nada. Mas ela também tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, isso significava uma família.
ela tinha ela mesma, ela tinha fé e ela também tinha uma riqueza que se chama vizinhos, amigos, com quem nós podemos contar e com quem nós podemos dividir em tantos momentos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas e as dificuldades pelas quais passamos, porque a vida é realmente um desafio diário e nós precisamos então entender que nunca temos tão pouco que não possamos, como essa mulher que só visualizou uma botija, mas que tinha tantos recursos em torno dela. E você hoje, como é que está diante dos problemas que você precisa urgentemente de um milagre? De repente tem, além de tudo isso, tem ainda uma igreja, uma comunidade de fé, onde as pessoas exercitam a generosidade, a parceria, o ombro amigo, capacidade de erguer as mãos aos céus e clamar por socorro. E de repente você não está mais tão sozinha ou tão sozinho, existe uma rede de amigos, uma rede de relacionamentos e também uma rede de possibilidades para encontrar uma saída para um problema como essa mulher encontrou, como o profeta lhe orientou a ir para casa, a pedir vasilhas, aqui no plural, bastante vasilhas, quando ele diz peça muitas, no versículo 3, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas, e assim ela obedeceu, e o resultado é que ali em casa, com as portas fechadas e sob os olhares atentos dos filhos, ela começou a despejar o óleo e testemunhou uma demonstração de um grande milagre da providência abundante de Deus. Além de conseguir pagar suas dívidas e proteger a sua família, ela também recebeu um meio de sustentá-los até que tivessem idade para trabalhar. Olha como termina essa narrativa no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Isso atesta a fartura advinda da fé e da ação que essa mulher desenvolveu diante de um problema aos olhos humanos impossível de ser resolvida e que realmente teria sido se ela não tivesse procurado primeiro ajuda ao homem de Deus e depois confiar que a orientação dele era suficiente para que ela pudesse realmente resolver o seu problema, e com o milagre operado pela fé e pela ação, ela pôde não só pagar a dívida, mas ainda guardar recursos para sobreviver com seus filhos dignamente até que eles pudessem ter idade para trabalhar e dar continuidade ao sustento da casa e da mãe. Quantas lições podemos aprender com essa narrativa bíblica? E com a certeza de que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa é, pois, o desafio de hoje, e se você está precisando de um milagre, como eu, como nós, todos os dias precisamos de um milagre, essa é, pois, a inspiração para podermos ousar hoje com a fé e com ações relevantes, eficazes, para podermos encontrar uma saída, uma solução para as nossas dificuldades. Eu desejo de coração que possamos ser mais que vitoriosos, porque em Cristo somos mais que vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te desejo um dia de milagres. Amém.